Bom dia, a paz seja com todos. Vamos começar a nossa live de hoje, dessa quarta-feira, dia 3 de novembro. Eu quero dizer para vocês uma coisa antes da gente começar. As pessoas estão entrando. É que eu vou estar olhando às vezes para um lado e para o outro. Por quê? Porque a gente está fazendo pelo Instagram. Nós estamos também fazendo pelo Facebook, ok? Então, se eu estiver olhando, não olhando diretamente para a câmera, quando você estiver no Instagram, é porque eu estou olhando no Facebook. Se eu não estiver olhando diretamente pelo Facebook, para a câmera do Facebook, é porque eu estou olhando para a câmera do Instagram, ok? Então vamos iniciar. Eu quero orar neste momento. Tem algumas pessoas aqui que já estão se achegando, então vamos orar, porque o tempo ele não para. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã de quarta-feira. Te agradeço, ó Deus, por esta manhã, este momento que estamos tendo na Tua presença. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida, ó Deus, que estiver aqui conosco nesse compartilhar, ó Deus, abençoando o seu dia. Fica conosco, te agradeço e te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque esta live, eu fiz uma na segunda-feira, às 8h32, e essa eu anunciei lá que iria estar fazendo essa às 9h37 desta quarta-feira. E é justamente a partir de hoje que eu vou estar fazendo as lives às 9h37 da manhã, nas quartas-feiras, devido a um motivo. E eu vou estar lendo o texto que se refere a este horário, que é o texto de Mateus 9, versículo 37. Então, Mateus 9:37 diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, eu confesso que eu estou iniciando as lives, né? Estou iniciando este momento de live, onde já isso tem sido muito difundido, né? Muitas pessoas têm feito e tudo mais, mas porque eu senti uma necessidade, e Deus tocou o meu coração também para isso. A necessidade já havia, é claro, há muito tempo, mas Deus tocou o meu coração no sentido de que, ao ler esta palavra de Jesus, no capítulo 9 de Mateus, vemos que Jesus ele está cumprindo o seu ministério, ele está fazendo muitos milagres, ele está ensinando, mas ele, nesse determinado momento aqui, ele tem uma preocupação. Jesus, ele se preocupa com aquilo que iria acontecer depois do seu ministério, ou seja, referente à obra que ele havia então inaugurado, que é o reino de Deus, a plantação ou implantação, né, do reino de Deus na terra, através dele, através da sua própria pessoa. E aí então, o que acontece, né? Ele deixa essa palavra, nos versos anteriores nós vamos observar que ele olha as multidões, né? Em Mateus aqui, capítulo 9, no verso 35, diz que ele percorria as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças.
e enfermidades. Verso 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E é aí onde Deus tocou o meu coração. Nós temos, ainda hoje, tínhamos no tempo de Jesus, mas hoje também teremos em todos os tempos, multidões que estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí então ele vai dizer para os seus discípulos no verso 37. Por isso, novamente eu repito aqui, a nossa live nesse horário de 9h37, para ficar marcado bem este verso, e eu quero que fique justamente marcado esse verso no seu coração, na sua mente. E aí então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E aí então, pensando na seara e pensando nos trabalhadores, ao qual Jesus se refere, e o que vem a ser a seara. A seara não é aquela fábrica, né? Aquela empresa que produz um presunto gostoso, que produz lá vários produtos a partir do hortifruti granjeiro, né? Temos essa empresa seara, mas a seara que Jesus fala aqui é do campo. A seara é o campo, é a plantação, são os cereais, são os frutos, hortaliças, etc. Então Jesus está falando de um campo, desde a sua semeadura, e quando a gente lê os evangelhos a gente vê muito isso, desde a sua semeadura até o crescimento e a colheita. Ele fala de hortaliças, Jesus fala de árvores frutíferas, ele fala ele conta parábolas sobre trabalhadores no campo. E aí então Deus tocou no meu coração, porque a gente tem um campo muito grande através da internet, e este é um campo onde podemos então ter acesso a muitas pessoas, ter acesso às multidões que estão cansadas, que estão aflitas, que estão como ovelhas que não têm pastor. E aí então essa preocupação de Jesus começou a ser a minha preocupação também, porque eu sou um trabalhador da seara do Senhor. Sou um trabalhador, assim como há muitos trabalhadores. E aí Jesus diz uma coisa que é triste: mas os trabalhadores são poucos. E aí ele vai falar que na seara, na plantação das coisas de Deus, os trabalhadores são poucos. E o que significa isso? E também, justamente, é um motivo da live de hoje, desta live, destes momentos, desse horário de 9h37, aqueles que puderem estar presentes nesse horário, e aqueles que não puderem estar, mas depois puderem estar então assistindo, porque isso fica gravado, convocar aqueles que são trabalhadores na seara do Senhor, aqueles que já têm trabalhado, aqueles que são trabalhadores, que são, como diz o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus. Então tem uma diferença naqueles que são do Senhor. Nós temos a lavoura, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, né, a lavoura de Deus. E tem, usando aqui a referência do apóstolo Paulo, os cooperadores, ele vai chamar de cooperadores, mas Jesus chama aqui de trabalhadores, os trabalhadores da seara. E qual a diferença entre os trabalhadores e a seara, embora os trabalhadores façam parte também da plantação de Deus, façam parte da seara de Deus?
que será colhida pelos anjos no último dia, diz a palavra do Senhor. Quem são os trabalhadores hoje? Quem eram os trabalhadores na época de Jesus? E o que Jesus estava se referindo justamente aos discípulos para que, como primeiros trabalhadores, Jesus tinha convocado os discípulos, os 12, depois havia dentre os 12 mais um grupo, e depois dentre esse grupo havia uma multidão que estava ali, segundo a preocupação de Jesus, desgarrada, sofrendo, aflita, como ovelhas que não têm pastor. Então, qual é a diferenciação entre os trabalhadores e a multidão? Os trabalhadores, e aí a gente, usando justamente a metáfora do campo, hoje, o trabalhador do campo, ele conhece o campo, ele conhece a plantação, ele conhece o que está acontecendo, ele consegue visualizar o campo. Será que você é uma pessoa que consegue visualizar o que está acontecendo no campo evangélico, no campo das coisas de Deus, no campo da sua própria vida com Deus? E aí, a partir da sua vida, naquilo que está acontecendo à sua volta no campo evangélico, se você consegue isso, você é um trabalhador da seara do Senhor. E o Senhor convoca trabalhadores. E eu estou aqui justamente convocando vocês para que estejamos aqui nessa quarta-feira, nas quartas-feiras, às 9h37, tendo uma reflexão sobre a seara do Senhor, sobre o campo. Na seara do Senhor, os trabalhadores não trabalham sozinhos. Eu não trabalho sozinho, você não trabalha sozinho, os pastores não trabalham sozinho, ninguém trabalha sozinho, todos trabalham em cooperação. E essa cooperação, às vezes, não tem uma interação entre os trabalhadores, mas Deus é quem une, pelo seu Espírito Santo, o conjunto desta obra. Então devemos entender isso. Ela está para além dos trabalhadores, porque é a seara do Senhor. Mas como somos então convocados para o trabalho do Senhor, temos nos nossos corações esta convocação. É isso que é o chamado de Deus. Às vezes, quando eu fui para o seminário, tinha muitos relatos de amigos ali dizendo que eu tive um chamado, né? Eu fui convocado. E aí, no meio do curso, ou às vezes no início do curso, alguns saíam. Diziam que não era esse o chamado deles, enfim, para cursar o seminário, talvez se tornar um pastor, etc, etc, mas nem por isso, talvez, certamente deixaram de ser trabalhadores na obra do Senhor. Ou seja, não significa que para ser trabalhador na seara de Deus você tem que ter necessariamente um título de pastor, de obreiro, de bispo, etc, etc. Não, porque o trabalho no Senhor, ele é um trabalho que ele acontece pela ação do Espírito Santo na vida daqueles que são seus trabalhadores. E aí, então, justamente, os trabalhadores conhecem o campo, veem as necessidades do campo, ou seja, são aqueles que identificam os problemas do campo e buscam as soluções. E quais são os problemas do campo, no campo? Assim, falando de campo, realmente, enfim, campo de uma plantação. Tem pragas, tem o clima e várias outras coisas que influenciam para o crescimento, para a boa produção no campo de Deus, na seara de Deus. Então esta é minha preocupação. Minha preocupação é essa que Deus tocou no meu coração.
e eu compartilho com vocês, quero compartilhar justamente palavras aqui que nos levem à edificação. E eu aqui quero estar na figura de mais um que está à frente para a reflexão nas coisas de Deus, na seara de Deus, buscando, através dessas reflexões na palavra e trazendo essas reflexões para a prática diária, ou seja, para uma análise do campo, do que está acontecendo no campo, e o campo é em sentido amplo, identificar juntamente com você os problemas que há, buscando soluções na palavra do Senhor, para que o campo, as coisas de Deus cresçam de forma saudável, cresçam de forma que haja a multiplicação dos grãos, que haja mantimento, ou seja, que haja alimento para outros que estão aí precisando do alimento de Deus. Então, uma plantação que cresce e que frutifica, ela produz alimento. O trigo que cresce e que frutifica bem vai produzir o pão, vai ser utilizado para várias coisas, dentre elas o pão como alimento espiritual. Então, para isso, justamente nesta reflexão desta manhã, refletimos na palavra de Deus, não como agentes repetidores de discursos, porque há muitos discursos que se repetem e muitas vezes produzem enlatados. Jesus nos chamou para produzirmos discípulos e não enlatados, que tem um rótulo, né? Então, se uma pessoa ela reproduz aquele rótulo que foi colocado para ela, há um questionamento se ela realmente é discípulo de Jesus, de Cristo, ou se ela está sendo discípulo de uma determinada linha de raciocínio aí que usa o evangelho como meio para outros fins. Então não é essa a proposta. A proposta aqui é refletirmos sobre conhecendo o campo, buscar conhecer o campo, mas olhar para o campo, olhar para a seara, olhar para a plantação, olhar para o que está acontecendo à sua volta, identificando os problemas. Então, assim, dentre tantas coisas que são faladas na internet, porque Deus tocou meu coração e porque eu estou fazendo essa live, resisti muito para isso, porque eu identifiquei que justamente eu posso ser mais um trabalhador neste campo da internet, para estar trazendo palavras que tragam a reflexão para o discípulo, para aquele que aprende de Jesus, para aquele que é independente no sentido de seguir a Jesus. Você precisa e deve estar ligado a uma igreja, a um ministério, a um grupo de cristãos, a Assembleia dos Santos. Isso é uma coisa que, um problema que existe hoje. Muitas pessoas dizem que são de Jesus, mas não entendem a palavra que diz que, como eclesia, como reunião dos santos, deve estar integrado a um corpo físico de pessoas que buscam a Deus. A internet é uma bênção, nos une, sim, e por isso que eu estou fazendo essa live, mas estar compartilhando com pessoas, com grupo, seja ele pequeno, seja ele grande, mas físico, de pessoas que servem ao Senhor, isso é bíblico e é fundamental para a vida do crente. Então essa é uma das problemáticas que vivemos hoje, nos dias de hoje. Pessoas que dizem, não preciso ir para a igreja porque eu tenho aqui na internet vários cultos, eu posso assistir o dessa igreja hoje, desse pastor no domingo que vem, etc, etc. Eu posso assistir depois, não preciso assistir ao vivo. Então, são várias questões no qual
deixamos, essa pessoa deixa de ser abençoada por Deus por um detalhe, por detalhes assim, por deixar passar. Então, o motivo da live é justamente esse. A seara do Senhor. E em terceiro lugar, aqui sobre os trabalhadores, que primeiro devem conhecer o campo, analisar o campo, identificar problemáticas no campo. Muitas vezes os pastores estão identificando os problemas só da sua igreja ali, como podem fazer para virem mais pessoas, terem mais contribuições, etc, etc. Mas o que Jesus nos chamou foi para sermos trabalhadores da seara dele, do campo dele, no qual o apóstolo Paulo, falando sobre esse tema, ele vai dizer que Deus é quem dá o crescimento. Então, o crescimento vem de Deus. Nós somos apenas trabalhadores, cooperadores para que a plantinha, né? E muitas vezes os crentes hoje são plantinhas, estão ali somente esperando que seja regada, que seja adubada, mas e faltam trabalhadores, justamente para tirar as pedras, para identificar as pragas e retirá-las ali, para que haja algo saudável, não só para aquela planta, mas para a seara de Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Por isso, infelizmente, vemos muita superficialidade no povo de Deus. Falta palavra, tem faltado palavra. Por muito tempo, eu ouvi que muitas igrejas tinham parado de ter escola bíblica dominical, de ter estudos profundos, e aí seguem uma cartilha lá de instruções, de reprodução. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Ou será que ela diz para fazermos discípulos de Jesus, seguidores dele e das suas palavras? E aí então vem o terceiro ponto que eu quero encerrar aqui, onde os trabalhadores são aqueles que têm contato com o dono da seara. Eles têm contato com o dono da seara. Jesus, em várias passagens, muitas passagens que ele faz as suas parábolas, os trabalhadores do campo, trabalhadores para determinado senhor, tinham contato com esse senhor, tinham contato com o senhor da seara. Talvez hoje, realmente, nos campos, os trabalhadores não têm contato direto com o dono do campo, mas na época de Jesus se tinha, e hoje na seara de Deus os trabalhadores têm contato, são aqueles que têm contato direto com o dono da seara, o dono do campo, e precisam estar em contato com ele para que essas coisas sejam identificadas. E esse contato com ele é justamente contato com os que são dele, contato com os outros discípulos, contato com os outros trabalhadores da seara. E aí eu chego no ponto aqui da chamada, né, para cada um de vocês, para a chamada desta manhã, que é uma convocação para estarmos refletindo, se você assim deseja, mas numa convocação, uma convocação do dono da seara, que nos move para buscarmos trabalhadores para a seara. Então, porque são poucos os trabalhadores, e realmente os trabalhadores que de fato trabalham na seara com esse intuito de fazer discípulos que sejam seguidores de Jesus, independente de serem seguidores deles. Prestaram atenção? Eu não quero... Fala um pouquinho mais. Eu não quero que... não quero seguidores meus. Eu quero seguidores de Jesus. Quero que pessoas que pensem a palavra de Deus como ela é, e não fazer seguidores meus. Isso
um cantor famoso faz e outros famosos fazem, mas aquele que se torna um discípulo de Jesus vai estar produzindo na seara de Deus, vai estar produzindo nas coisas de Deus, vai estar levando a mensagem na sua própria vida como discípulo de Jesus aonde quer que ele vá. Então, eu quero mais uma vez orar e encerrar aqui essa live de hoje, agradecendo a todos os presentes. Minha mãe está aqui, Ana Maria, irmão Denizar, outros irmãos, irmã Tereza, irmã Dirce, a Beth, irmã Beth, o Márcio. Eu quero agradecer a todos e levá-los a essa reflexão. O crente, o crente tem que pensar as coisas de Deus, pensar o campo. Os trabalhadores de Deus são esses que pensam a seara do Senhor, para que ela cresça de forma a produzir seus frutos para Deus, mais pessoas que venham a conhecer a Jesus, conhecer a sua salvação. Amém? Quero orar mais uma vez. Pai, mais uma vez eu te agradeço por esta manhã, pedindo, Deus, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas, cada um daqueles que se dispuseram a estar nesta reflexão da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, tocando seus corações, dando visão do teu campo, da tua seara, dos problemas que envolvem a ele, Senhor, e é claro que na tua força, na comunhão contigo, no relacionamento com o Senhor, que é dono da seara, o Senhor vai nos usar, vai usá-los como trabalhadores eficazes no seu campo. Muito obrigado, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém? E eu quero dizer nesta manhã mais uma coisa. Esse é o recado. A seara é grande. A seara é grande. Um abraço. Deus abençoe. Tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor.